E aí pessoal, beleza? Vamos agora ver cadeia alimentar juntamente com a fotossíntese, ok? Então vamos nessa. O que é a cadeia alimentar, pessoal? A cadeia alimentar é quando a gente tem uma sequência de seres vivos, certo? Em que o primeiro ser vivo começa com o produtor, ok? Depois vai para o consumidor primário, certo? E depois o consumidor secundário ou então um decompositor. E nós vamos ver esses três conceitos ou quatro conceitos agora, ok? O consumidor, o produtor, ele geralmente são quem? São as plantas, são os vegetais. Por quê? Porque os vegetais precisam, né, se alimentar. Como eles não se movem, digamos assim, né, ele pega a energia do sol, certo? A energia do sol bate nele durante a manhã, durante o dia, durante o período que tem sol, bate nele e vai acontecer o quê? Essa energia do sol vai atingir as folhas. Nas folhas verdes, no caso, que possui quem? Uma substância chamada o quê? Clorofila, certo? Então essa substância vai fazer o quê? A fotossíntese. Então na fotossíntese, certo? Vai conseguir produzir a energia dele para ele poder continuar a vida dele, ok? Ou seja, qual é a substância que vai produzir lá na fotossíntese para dar energia para ele? A glicose. Então pronto. A partir daí vai entrar o consumidor primário, o consumidor secundário e assim vai, ou então os decompositores, certo? Quem são os consumidores primários? São aqueles que consomem, que se alimentam lá do produtor, certo? Um exemplo, o boi, a vaca, né? Eles vão se alimentar lá do produtor, lá da planta, lá do capim, no caso, são um exemplo, tá bom? Então, a gente vai ver mais alguns detalhes aqui, tá bom? Quando você come um bife, né? Mastiga a carne de um boi que se alimentou de capim, a galinha e o pombo vivem ciscando em busca de comida. Bois, cavalos e zebras pastam. Já as onças e os leões têm de caçar para conseguir a comida. Então, esses são exemplos, né, bem claros de cadeias alimentares, certo? Ou seja, primeiramente o capim, né, o boi ou o cavalo vai se alimentar lá do capim, certo? E os leões, as onças precisam de comida. Eles vão pegar aqui, vai pegar um boi, vai pegar um cavalo, uma zebra e assim vai, certo? Ou seja, os consumidores secundários, né, vão se alimentar dos primários. Quem são os primários aqui no caso? Por exemplo, aí o boi e o cavalo, né? Só para ver a canetinha aqui para funcionar. Então o boi e o cavalo, né? O boi, cavalo e as zebras, elas são consumidores primários, certo? Eles são consumidores, vou botar aqui, são consumidores primários. Por quê? Porque eles vão se alimentar diretamente de quem? Do pasto, diretamente de quem? Do capim, tá bom? Já as onças, né? E os leões, certo? Eles vão se alimentar de quem? Desses animais, né? De boi, do cavalo, de uma zebra, ou seja, desses animais que se alimentam dos produtores, ok? Então, onça e leão, por exemplo, eles são exemplos de consumidores secundários. Vou botar aqui, consumidores secundários, ok? Beleza? A cadeia alimentar pode ser representada, certo, por um esquema que mostra em uma sequência de organismos quem se alimenta de quem. Então reveja um exemplo de cadeia alimentar na figura 2.1. Vamos ver se essa figura aparece aqui legal. Tá aí, aqui nós temos o capim, que é um produtor, a capivara, que é um consumidor primário, né? E a onça pintada, que é um consumidor secundário, ok? Se eu for mais além nessa cadeiazinha aqui alimentar, eu vou ter quem aqui, eu vou ter que o decompositor, por exemplo, certo? Ele vai consumir a onça pintada, tá? Decompositor. Ou seja, um exemplo desse decompositor
Quem é? São as bactérias, pessoal. Então, o exemplo desse decompositor são as bactérias, tá certo? Bactérias ou fungos. E geralmente elas se alimentam, né? Geralmente elas se alimentam da onça pintada, por exemplo, morta, ou então da capivara também morta, certo? Mas claro, a onça pintada, todos os animais possuem bactérias em si, que estão constantemente se alimentando. Mas no momento que o animal morre, que o ser vivo morre, aí há uma maior proliferação dessas bactérias no corpo, ou seja, lá na matéria orgânica, ok? Na 2.1 podemos ver que os organismos conseguem alimento comendo outro ser vivo. A exceção são as plantas e as algas, que ficam no início das cadeias. Você sabe como as plantas e as algas se alimentam? Foi o que eu acabei de explicar sobre a fotossíntese, ok? Então, expliquei sobre a fotossíntese, beleza? Que é um processo em que a luz bate lá na folha. Na folha a gente tem uma substância chamada clorofila. Lá na clorofila é que vai fazer a transformação. Ou seja, a planta ela vai pegar água do solo, sais minerais do solo também, certo? E vai pegar o que? O gás carbônico que chega até ela, certo? Então aquele gás carbônico que chega até ela, que provém exatamente, né, da liberação, da produção desse gás pela respiração de todos os animais, né, e dos carros também, enfim, do efeito estufa, né? Então ela pega aquele gás carbônico, absorve para ela, certo? E a partir daí ela vai produzir o que? A glicose e oxigênio, certo? Então a planta vai produzir o que? A glicose e o oxigênio. Tá aqui, ó. Vou marcar aqui para vocês, ó. A planta vai produzir, ó, um outro gás. Que esse outro gás quem é? É o oxigênio. Através exatamente da fotossíntese. Ok? Beleza? Então vai produzir o oxigênio e vai produzir também o que? A glicose. Lembrando que essa daí é uma perguntinha que está lá no nosso formulário lá do Google, tá bom? Depois desse vídeo vocês vão fazer as questões. Beleza? Então esse gás é muito importante para os animais, para as próprias plantas e outros seres vivos, né? Que usam para retirar energia dos alimentos, né? Por um processo chamado respiração celular. Por meio desse processo, os seres vivos conseguem energia para suas diversas atividades. Ok? Beleza? Então tá aí, ó, a clorofila que eu falei, certo? A clorofila ela possui cor verde, tá bom? Se você vê planta branca, amarela, vermelha, enfim, qualquer outra cor que não seja verde, né? Aquele local ali não é o local de fotossíntese. O local de fotossíntese é na parte verde da planta, ok? Aí, ó, com a energia da luz do sol, as plantas produzem açúcares, né, como a glicose, é a fotossíntese. Então, essa glicose que ela produz serve exatamente para ela crescer, para ela se desenvolver, ok? Quem são os produtores? São as plantas, exatamente porque elas produzem, né, esse açúcar, essa glicose, tá certo? Ok? Aqui tem uma coisinha mais pra cá, pronto. Ó, vou botar mais um pouquinho pra cá. Vixe, assim. Agora vai. Então, ó, a partir da glicose são produzidos outros açúcares, como a sacarose, que é o açúcar usado no nosso cafezinho, em doces, né? O amido, que é o açúcar, né, que pode ser encontrado lá no arroz, na batata, na banana, no feijão, beleza? E em outros alimentos de origem vegetal. As plantas não fabricam apenas açúcares. Como você sabe, além da água, elas retiram sais minerais do solo, como eu já tinha explicado antes. Com os sais minerais e a glicose, as plantas produzem substâncias como as proteínas, as gorduras e os óleos, que formam o corpo delas. Portanto, quando come uma planta, o animal ingere uma substância, né? Ou, aliás, ingere uma série de substâncias que ela fabricou e usa essas substâncias para o seu crescimento como fonte de energia. Ok? Então, a planta é produtor, como eu já falei, tá certo? Que é só uma pincelada do que eu falei já.
Tem a mulher olhando o microscópio aí, óptico. Beleza? Aí vamos ver aqui. O que nós temos aqui? Os consumidores, que a gente já falou sobre os consumidores, o primário e o secundário. Lembrando, o primário são aqueles que consomem diretamente quem? Os produtores, ou seja, eles são herbívoros, porque eles se alimentam de plantas. Tá bom? Certo? Outros animais comem animais herbívoros, que são no caso os carnívoros. Os animais carnívoros, eles se alimentam, né, da carne, ou seja, de outros animais. Certo? Então já falei de consumidor primário, eu acho que vocês, né, entenderam direitinho, tá bom? Aqui nós temos só um exemplo práticozinho, ó. O gafanhoto come quem? Se alimenta de quem? Da planta. Olha aqui, ó. O gafanhoto, ó, temos o capim, né? Então aqui é o capim, ó. Aqui é o capim. O capim, ó, vai lá para o gafanhoto. Então o gafanhoto se alimenta do capim. Se ele se alimenta do capim, ele vai ser o quê? Um consumidor primário. Beleza? Vamos botar aqui, ó. Então o gafanhoto, ele é um consumidor, certo? Primário. Certo? O capim, ele é o que, pessoal? O capim, ele é um produtor. Porque um capim é vegetal, ele realiza fotossíntese, ok? O sapo se alimenta do gafanhoto. Então o sapo, ele vai ser o que? Um consumidor secundário. Certo? Secundário. E a cobra, essa coisa aqui, certo? Se alimenta do sapo. Um dia desse eu tirei um sapo da minha casa morrendo de medo. Ele estava morando aqui há 1 ano. Tirei porque isso aí é um atrativo para a cobra, né? Certo? Então a cobra, ela é... Olha, mosquito aqui, rei. A cobra, ela é o que? Um consumidor. Se ela vai se alimentar do sapo, ela é um consumidor terciário. Certo? Beleza? Show de bola. Aí os fungos e bactérias, que não estão aqui, mas eles podem se alimentar disso tudo. Se eles podem se alimentar disso tudo, eles serão os decompositores da matéria orgânica. Tá certo? Beleza? Show? Que a gente vai falar agora de decompositor. Tudo beleza, né? Então, bola. Os decompositores, ó. Alguns fungos, né? São exemplos de decompositor. Certo? Como os cogumelos e tal. Certo? Então, decompositor, basicamente, são os fungos e as bactérias. Eles vão se alimentar, certo, de qualquer ser vivo. Certo? Principalmente daqueles seres vivos que morrem e ficam lá no solo ali. Beleza? Então são os decompositores. Anotem bactérias e fungos. É questão da nossa prova, dos nossos formulários Google. Ok? Beleza? Fiz até um esquemazinho aqui já para vocês. Ó. Produtor, consumidor primário. Esse C1 é consumidor primário. Esse C2 é consumidor secundário. E o D é de decompositor. Aí tem aqui bactérias e fungos. Ok, pessoal? Beleza? Show de bola. Uma matéria simples, nada demais. Tá certo? Aí a gente fala da respiração celular, né? Que a gente já falou um pouquinho. Respiração celular é quando você inspira, ou qualquer ser inspira, bota para dentro quem? O oxigênio, certo? O oxigênio. E juntamente com a glicose, com o nosso açúcar, né? Esse oxigênio vai quebrar, vai oxidar a glicose. E vai produzir quem? Vai produzir o que? O gás carbônico, certo? E que mais? E água. Produzir gás carbônico e água. Você não pode esquecer. Ok? Beleza? Aqui é a fotossíntesezinha, né? O ciclo aí da respiração. Certo? Quero mostrar para vocês só uma questãozinha que a gente tinha feito já com os meninos. Para vocês. Aqui todo mundo já sabe. Agora, o que é uma teia alimentar? Uma teia alimentar é o conjunto de cadeias alimentares. É o entrelaçamento de cadeias alimentares. Por isso tem várias setas aí, ó. Várias setas. É um cruzamento de setas à vontade.
tá bom? É o entrelaçamento. Por que tem várias setas? Porque, ó, o fungo, ó, e as bactérias estão se alimentando, ó, o fungo e as bactérias aqui, ó, o fungo e as bactérias estão se alimentando desse animal que está morto, certo? Ó, essa cobra aqui, ela pode comer a capivara, pode se alimentar aqui da capivara, certo? O gavião, ó, a capivara, ela se alimenta aqui dos vegetais, certo? Eu pensei que fosse uma capivara, mas que é um ratão. Então a cobra se alimenta aqui do rato, certo? E assim vai. Aqui eu acho que tem plantas carnívoras aqui também, ó, se alimentando também do rato. E assim vai. Então é um entrelaçamento, pessoal. Tá bom? Que o gavião, certo? Ele pode comer a jiboia, que é essa cobra desse tamanho. O que mais? Então essa seta aqui é mostrando a direção que ele vai comer, que ele vai se alimentar. Ó. Ou seja, ó, a cobra passando para o gavião, a arara passando para o gavião, a plantinha passando para a arara, e assim vai. Então essa seta mostra, certo? Para onde é que vai a energia, certo? Ou seja, a arara tem energia, certo? Para onde é que vai a energia da arara? Para o gavião. Como assim, professor? Porque se o gavião vai se alimentar da arara, certo? A arara tem energia, então ele vai pegar a energia dela para ele ficar com a energia dele, né? Senão cai, acaba total, certo? Quando um organismo se alimenta de outro organismo, de outro ser vivo, é exatamente para adquirir energia. Então essas setinhas mostram exatamente para onde é que vai a energia, quem é que está comendo quem é que está se alimentando com quem, certo? A setinha é isso. Beleza? Show de bola? Certo? Aí tem a poluição na cadeia alimentar, os produtos sintéticos, né, que vão para a cadeia alimentar, né, que vai poluir a água, enfim, várias coisas. Tem uma coisa importante aqui também, ó, bem importante, ó, que fala sobre o fitoplâncton, certo? E o zooplâncton, certo? Ou seja, ó, no ambiente aquático, são rios, mares, lagos, etc., são as algas microscópicas que formam o fitoplâncton, certo? Quer dizer, o nome dado ao conjunto de seres autotróficos que flutuam livremente na água. As algas servem de alimento para o zooplâncton, que é o conjunto de seres heterotróficos que também flutuam nas águas, como protozoários e pequenos animais, certo? Esses, por sua vez, servem de alimento para peixes e outros animais que nadam ou que vivem no fundo da água. Então anota o fotoplâncton e zooplâncton. Então o zooplâncton é o conjunto de animais, conjunto de seres heterotróficos que se alimentam, né, dessas algas que ficam flutuando lá na água, tá bom? E o fitoplâncton são exatamente o conjunto dessas algas, ok? Beleza? Aí aqui no caso, ó, o mercúrio é absorvido por algas, certo? Mercúrio, você joga bateria, pilha no lixo, né? E às vezes do lixo vai para a água, isso contamina a água, certo? São produtos não biodegradáveis, ou seja, eles não se degradam, ou seja, ele ficou ali acumulando. Se um peixe come aquilo ali, o peixe fica infectado, que foi esse caso aqui, ó. O peixe se infectou, certo? Porque ele comeu as algas, e as algas estavam todas infectadas pelo mercúrio, tá? E como o peixe ele comeu essas algas que já estavam infectadas pelo mercúrio, aí o peixe foi para a mesa do homem, quer dizer, para a nossa mesa, quer dizer, nós acabamos comendo esse mercúrio, né? Quer dizer, a gente botou no lixo e ele voltou para nós. É osso, né? Mas é a realidade, pessoal, é a realidade. Pessoal, não queria muito ficar nesse vídeo, porque vídeo longo é osso. Pois deixa eu terminar aqui. Eu quero ver uma questãozinha que a gente viu com os meninos, tá bom? Que foi exatamente essa daqui, bem rapidez, tá certo? Então foi essa daí, ó, figura 1. Aliás, na questão número 1, a figura é um esquema simplificado na fotossíntese. Então a plantinha aqui, letra A, B, C e D. Aí quer saber
de cada uma dessas letras, certo? Na letra A, indica um gás absorvido pela planta durante a fotossíntese. E que gás é esse? Então a letra A, qual é o nome desse gás que é absorvido pela planta durante a fotossíntese? Aí na letra A, nós vamos ter o que? O gás carbônico, certo? Vou botar aqui, ó, CO2. CO2 é chamado também de gás carbônico, tá bom? Na letra B, ó, indica um produto da fotossíntese que pode ficar armazenado na planta ou ser usado, né, como fonte de energia. Que produto é esse? Que pode ficar armazenado no produto da fotossíntese. Que produto é esse? É a glicose. É um produto da fotossíntese e vai ser usado por ela, né, como fonte de energia. Na letra C, a C indica um gás que é liberado, né, pelas plantas durante a fotossíntese. Que gás é esse? Lá na letra C. Qual é o gás que é liberado? É o oxigênio, pessoal. Oxigênio. Certo? Oxigênio. Então aqui, ó, oxigênio, aqui gás, CO2 é o gás carbônico, tá bom? E na letra D, que é a última, vai ser o quê? A letra D indica uma substância que é absorvida do solo pelas plantas e usada na fotossíntese. Qual é essa substância que é absorvida e usada lá na fotossíntese? É a água. Certo? Água. Água, como é a fórmula química da água? H2O. Certo? Falta a letra E, né, pessoal? E na letra E já tem a letra F também, acaba mais não. Qual é a fonte de energia usada pela planta nesse processo, né? E que substância de cor verde captura essa energia? Então, ó, que energia é essa, pessoal? Ó, a fonte de energia. Você bota aqui uma fonte de energia para poder a planta ser captada. É o que? É o sol, certo? Então, essa fonte de energia aí é o sol. Onde é que tá aqui? Pronto. Então, essa fonte aí é o sol, certo? E a substância de cor verde é a clorofila. Clorofila, beleza? As plantas, assim como os animais, realizam respiração celular. Qual é o gás liberado no ambiente pela respiração, né? Qual é o gás retirado do ambiente nesse processo? Então, o gás que é liberado no ambiente pela respiração, o gás que é liberado é o CO2, tá? E o gás retirado do ambiente nesse processo da respiração, quem é? É o oxigênio. Então, para a gente respirar, a gente precisa retirar do ambiente o gás oxigênio. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Desculpa pelo vídeo ter sido longo, mas se inscreva no meu canal para ver mais vídeos, mais coisa interessante, mais coisa legal. Obrigado, valeu!